Fala garotada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que eu tinha curiosidade, eu tenho um sonho há muitos anos, há mais de 20 anos tenho esse sonho, quando eu estiver em final de carreira, eu juntar uma grana, eu ir para um outro país, provavelmente Estados Unidos, uma cidade que não tenha tantos eventos trágicos, né? Tem cidades que a maioria dos Estados Unidos tem eventos trágicos, tipo tempestades muito fortes, tipo tsunamis, tipo terremotos. Então eu queria escolher uma cidade mais do interior, que não tivesse tanto esse Paranauê, tá? Para poder morar no final da minha vida, tá? Esse é um sonho que eu tenho, não sei se eu vou conseguir realizar, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é preciso você ter que ter, o que você vai gastar, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, será que é tão fácil assim a gente ir para os Estados Unidos? Será que é muito fácil assim? É só ir para lá e não precisa de mais nada? O que a gente precisa ter? Então, no tema de hoje é esse que está na nossa tela aí, ó. Quanto dinheiro eu tenho que ter para viver como aposentado nos Estados Unidos? E muita gente tem canais no YouTube, inclusive eu tenho muita gente que eu acompanho de YouTube, também amigos que moram lá fora, que conta a realidade, a verdade sobre como é morar nos Estados Unidos, o que tem de vantagem e as desvantagens. Então muita gente fala sobre isso e eu queria compartilhar esse sonho que eu tenho, o que você precisa ter e analisar. Então vem comigo, tá? Então quanto de dinheiro eu tenho que ter para viver como aposentado nos Estados Unidos? Meu nome é CP e eu sou do canal TechPen News, então vamos lá. Então toda vez que você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar, né? Se organizar para que tudo saia da melhor forma possível, para que não tenha percalços, para que você não tenha problemas, né? Tanto juridicialmente quanto financeiro e etc. Então você tem que se organizar. Então funciona assim, a gente tem que planejar, né? A gente tem o nosso sonho, a gente tem que planejá-lo, ele tem uma realidade, qual que é a realidade hoje do país, né? E o trabalho, né? Então são essas três ferramentas que eu tenho que estar observando aí para realizar esse sonho. Então é muito importante você entender que existem algumas vantagens de morar no exterior, tá? Existem sim algumas. A primeira grande vantagem é que os impostos são justos, tá? Então, eu vou deixar um vídeo de um contador que ele comenta a diferença dos impostos do Brasil e dos impostos dos Estados Unidos. É extremamente ridícula. A diferença é tão perceptível, né, que as empresas crescem nos Estados Unidos e aqui falem, né? Então, basicamente funciona assim. Quem dera que o nosso país valorizasse, né, tanto o empresário como o comerciante. Eu não estou dizendo que comerciante e empresário não comete erros, não estou falando isso não. Eu estou falando que a carga tributária do país, os impostos do nosso país afogam, né, os empresários, não deixam eles crescer, é isso que eu estou falando, tá bom? Muito bem, então vem comigo, ó. Lá nos Estados Unidos tem impostos justos, né? Com certeza, quem ganha muito paga muito e quem ganha pouco paga pouco, né? Então lá funciona muito bem a questão de impostos para quem tem empresas, tem muito prazo para pagar, então a pessoa tem um tempo para poder respirar. Então é mais difícil da empresa se quebrar, tá bom? Também nós temos leis severas. CP, lei severa não é bom ou é ruim? Então depende de como é seu perfil. Eu, como sou uma pessoa pacata, caseira, só vou para o trabalho, volto para casa, cuido da família, para mim isso é bom, né? Mas para uma pessoa bagunceira e realmente pode abrir o olho aí que você não... Os Estados Unidos não é igual ao Brasil. No Brasil, se chega lá o policial para te dar uma multa, não existe isso. Ah, o senhor pode dar um jeitinho? A propina, não existe isso lá. Se você fizer isso lá, você vai preso. Lá a lei funciona, tá? Então, não estou dizendo que lá não tem corrupção. Tem sim, mas lá funciona mais, bem mais do que no Brasil. Não fica inventando de ir para os Estados Unidos para cometer crime, levar droga, porque você vai se lascar. Estou falando sério, existem estados, por exemplo, como a da Califórnia, que são severíssimos. Tem lugares lá nos Estados Unidos que tem pena de morte, até mesmo para estrangeiro, tá? Então, você tem que ficar atento com as leis do país, que são totalmente diferentes do Brasil, são bem severas,
né? Inclusive eu estava assistindo um vídeo onde o xerife, ele explica que já prende o cara e leva para cadeia, não tem nem julgamento não, tá? Isso no município onde eu estava assistindo, tá? É porque os Estados Unidos é tão grande que a lei muda um pouco, né? Tem lugar que a prisão é horrível e tem prisões que são maravilhosas nos Estados Unidos, que fica só um preso e tal. Tudo depende do lugar que você está olhando, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante, lá tem muita oportunidade. Então você que quer morar nos Estados Unidos, você vai ter oportunidade. Em que área? Qualquer área, você vai ter oportunidade. Se você for para lá para querer trabalhar, você vai ter oportunidade. Vou te dar um exemplo, né? Ah, sei lá, você quer ser caminhoneiro nos Estados Unidos, ganha bem, trabalha muito, né? O caminhoneiro que eu acompanho, ele faz vídeo, tá? Vou deixar o link aí do vídeo que ele fala. Lá ele trabalha a semana toda, só folga sábado e domingo, então ele trabalha muito. Lá também as questões ele tem que parar, tem as horas de parar, mas ele ganha por hora, tá? E a descarga não é igual aqui no Brasil não, ele para o caminhão para descarregar, aí 2 horas já está pronto, já está indo pegar outra carga. É assim que funciona lá, é vup, o trem funciona, tá? Então lá nos Estados Unidos você tem oportunidade, você está com vontade de montar um negócio, lá você consegue. E você consegue vender, ganhar bem é claro, se você tratar bem seus clientes, você consegue, né, se deslanchar. Talvez no primeiro ano você vai passar um perrengue desgramado, mas no próximo ano eu te garanto que você vai conseguir romper, tá bom? Ah, CP, quer dizer que lá nos Estados Unidos só tem vantagem, lá não tem desvantagem, lá não tem problema de saúde, não tem problema de educação, não tem problema de mendigo, não tem nada, né? CP, de onde você tirou isso? Você nem mora lá, né? Então vamos lá, eu tenho um monte de amigo que mora lá, tá? E eu acompanho uma série de youtubers que falam a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos tem desvantagens também. Muitas desvantagens, eu só separei 3 aqui, tá? As piores que todo mundo comenta. Mas lá tem muita desvantagem também. Quais são elas, CP? Então, o que o pessoal comenta comigo é que a desvantagem de desastres naturais. Então, os melhores estados lá dos Estados Unidos, né? Tipo Alabama, Alasca, Arizona, nós temos ali Nova Jersey, né? Tem muitos estados que têm desastres naturais. Alguns variam de tempestades muito fortes, que é aquelas chuvas que arrebenta tudo, então você tem que ter uma casa muito preparada para aguentar essas tempestades. Os furacões, os tsunamis, tem terremoto, então os desastres naturais com toda certeza é um desafio para quem mora nos Estados Unidos, então você tem que levar em conta isso aí, tá bom? Quer dizer que lá tem muitos desastres naturais, CP? Tem muitos desastres naturais e é um desafio para quem não está acostumado. A casa tem que ser bem preparada para esses desafios, né? Em alguns lugares dos Estados Unidos você tem que ter aquecedor, sistema elétrico, então você tem que levar isso em conta também. Outra coisa muito importante se dizer, outro grande desafio de você morar nos Estados Unidos é a língua, né? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos você tem que falar muito bem o inglês, né? Apesar que hoje nos Estados Unidos tem muito imigrante, muito brasileiro, muito chileno, muito peruano, muito de tudo, né? E existem lugares no Brasil, lá nos Estados Unidos, que só falam português. Mas mesmo assim você tem que ter o inglês, tá, pessoal? Não adianta. Como é que você vai sobreviver sem o inglês no outro país? Não vai dar, né? A língua também é um grande desafio, tá? No início você vai falar com sotaque, todo mundo vai ficar rindo de você, isso é normal, tá? E depois, com o tempo, você vai ter uma desenvoltura, vai começar a falar, vai se socializar, então você vai ter esse problema. Todo mundo fala que o grande desafio nos Estados Unidos, quando chega lá, não é falar, até que falar você aprende, é automático, né? Tanto você repetir, a língua vai entrando na sua cabeça. É o escrever, né? Escrever nos Estados Unidos e ler é um desafio. Então é muito interessante, se você deseja ir para lá, mesmo que você tenha um inglês bacana, é muito interessante você se matricular 1 ou 2 anos, numa aula mesmo, para você aprender a escrever, né? Para poder escrever uma carta, escrever um ofício, um memorando, enviar um documento, né? Você escrever a forma correta de estar ali naquele estado ali. Então é muito importante você
entender a língua é um grande desafio. Também temos outros desafios, nós temos também o problema do visto. Cara, hoje, pelo que eu sei, nos Estados Unidos, para liberar visto é muito difícil, muito difícil. O que me falaram, não sei se é assim, é que você só consegue visto do seu filho, né, que é maior de 21 anos, aí ele pode colocar um visto para você, tá? De sua mulher, ou esposa, ou marido, tá? Fora isso, é só se você for um cara muito importante, convidado, né, pelo governo para morar nos Estados Unidos. Aí, meu querido, para conseguir esse visto é muito difícil. Mas tem uma galera que mora nos Estados Unidos, né, que eles vão para lá, né, ilegalmente, fica morando lá, né, e trabalha e, né, se ele não tiver problema nenhum com a justiça, né, por exemplo, ele não for pego no trânsito, ele não for pego aprontando com álcool, etc. Não for um cara pacato, ele consegue viver 30 anos lá nos Estados Unidos tranquilo. Agora, se ele aprontar, aí é óbvio que a polícia vai pôr as mãos dele e vai deportar, né? Então é importante dizer isso, que o visto é muito difícil de conseguir, tá? É um desafio assim muito grande. Eu pretendo, se eu conseguir, eu vou tentar fazer alguma pesquisa importante, né? E tentar convencer o Estado lá, sei lá, o prefeito, que aquela pesquisa é importante para eles e eu tentar ser convidado para ir para lá, né? Isso aí é meu alvo, eu estou planejando um dia fazer isso, né? Conseguir é difícil, né? Mas quem sabe, né? Trabalhando, lutando, ralando, a gente chega lá, tá bom? Mas afinal de contas, o que tem diferente morar nos Estados Unidos e morar no Brasil? Muita coisa, né? Primeiro que lá tudo funciona, né? Transporte funciona, saúde funciona, tem seus problemas também, claro, todo lugar tem, inevitável, mas funciona, tá? Então lá o transporte funciona. E a grande vantagem é que as coisas é barata, tá? Então você recebe em dólar e você compra em dólar. E o que você compra, você consegue fazer muita coisa. Vou te dar um exemplo, né? Por que é meu sonho de morar nos Estados Unidos? Porque eu gosto de instrumentos musicais. Uma das razões é essa. Eu gosto de violões, eu gosto de teclado, de guitarra, baixo, esses instrumentos. E quando você é um instrumentista de muitos anos, como eu sou, eu tenho mais de 25 anos que eu toco teclado, né, violão, essas coisas, a gente percebe que o instrumento não é bom, né? Então os instrumentos feitos, por exemplo, o violão feito de madeira é caríssimo, né? Se você pesquisar aqui na internet, os violões Taylor, né? Pebinha, lixo dos lixos que ninguém compra nos Estados Unidos, R$6.000, tá? Os violões medianos, que ainda não servem para mim, né? Os medianos, eu ainda sinto-me incomodado em tocar neles, né? Os violões medianos, eles estão na faixa de 15, 16 mil reais. E os violões top, que é o meu sonho, né? Esses violões estão aí na faixa dos seus 25, 30 mil reais, tá? Então, vocês estão vendo que é uma coisa inatingível. Por isso, muita gente quer ir para os Estados Unidos, porque ele quer comprar uma coisa e aqui ele não consegue. Vou te dar outro exemplo. Carros é muito barato nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? E aqui é um absurdo, então você consegue, o seu poder aquisitivo te permite comprar essas coisas, entenderam? Então eu, por exemplo, queria ter uns 10 violões, né? Eu posso trabalhar a vida toda aqui no Brasil e não vou conseguir esse sonho, tá? Lá eu consigo, né? Trabalhando de garçom, sei lá, em qualquer lugar lá a gente consegue, tá bom? Então é essa grande diferença. Porém, os Estados Unidos têm seus problemas também, com saúde, a saúde também não é tão boa assim, tem alguns outros problemas. Mas vamos ver aqui só alguns exemplos de preços para você entender, né? Então, na minha opinião, o que vale a pena nos Estados Unidos são os preços, né? Então vamos mostrar isso aqui na prática. Vamos começar com a área que eu quero, que é instrumentos musicais, tá? Vamos lá. Instrumentos musicais. Vamos pegar um violão, que é um violão bacaninha, simples, um violão Marte, né? Que é o concorrente da Taylor, que é lindo e maravilhoso, o som todinho de madeira perfeito, muito caro aqui no Brasil. E aí a gente vai pegar ele e vai fazer uma comparação, né? Ele
esse Marte aqui é um sonho meu. Sabe o que é sonho? Tá? Ele custa $4.000, 3.999, que é um dinheiro pesado, mas, sei lá, com um pagamento eu consigo comprar ele. 1 ou 2 pagamentos eu pago ele, tá? Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, R$30.000. Como que eu compro um trem desse aqui no Brasil? Não dá. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou querendo colocar para vocês? É esse ponto aqui. Segundo, um teclado. Esse teclado que eu tenho aqui, eu tenho um teclado aqui que é esse aqui, Roland BK9. Um dos meus sonhos que eu consegui, ó, trabalhando, lutando, vendi o meu, aquele esforço de Brasil, né? Então, esse teclado aqui, ó, tá? Ele lá, você pode encontrar até $999, $800, $700, $600, se pegar usado, $600. Usado que eu falo, novinho, né? Esse teclado lá, você consegue pegar por $600 até $500. Uma mata, num pagamento só, você vai lá e compra o teclado, certo? Olha, agora quanto que foi que o Titi Sapê pagou aqui? Eu comprei ele usado por $7.000. O preço dele, sabe quanto que é? R$12.000. R$12.000. Então, meu queridão, é essa vantagem que eu tenho aqui para te dizer. Por isso que eu falei que morar nos Estados Unidos, você consegue fazer as coisas. Você tem, né, oportunidades para fazer as coisas. Aqui no Brasil, essa lenga-lenga. Entenderam o que eu estou dizendo? Aí muita gente vai chegar no meu vídeo e muita gente fala assim: ah, CP, aqui você consegue também. Claro que eu consigo, certo? Mas eu consigo assim. Vou dar um exemplo para você. Comprei o teclado, suado, bacana, aquela luta, R$12.000. Eu tenho que ficar com esse teclado quanto tempo? 10 anos. Lá nos Estados Unidos, saiu o BK9, bacana. Ano que vem, saiu o BK10. Tô dentro, vou pegar o BK10. Eu não posso pegar o BK10 porque eu tenho que esperar 10 anos para poder usar o meu. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É essa a diferença, tá? Simples assim. Então vamos falar de veículo. Olha só, esse carro que você tá vendo aqui, ó, é um carraço. Muita gente tem sonho de ter ele. Eu não gosto muito porque parece que só tem 2 lugares, né? Tem eles com 4 lugares, mas é muito bonito. Eu acho até muito lindo, né? É um carro muito bonito e esse Camaro aqui, lá nos Estados Unidos, zero quilômetro, né? Ou então, muito novo, $20.000. Esse mesmo Camaro, R$230.000. Esse modelo aqui, tem modelos que são mais baratos, e se for usado e tal. Então, olha a diferença. Você põe um 0 a mais, ainda botei mais 30.000, né? Botei um 0 a mais e mais 30.000. Então, é muito diferente, né? Você percebe que a diferença é, assim, enorme, né? Então, $20.000 é um dinheiro muito grande? É, mas vamos supor, você ganha $5.000 nos Estados Unidos, que não é difícil de ganhar, você ganha. Você consegue tirar 1.000 e pôr na poupança. Em 20 meses você compra o Camaro. Aqui no Brasil, quanto tempo você consegue comprar esse Camaro? Né? Ó, vamos dar um outro exemplo. Não fica por aí não, vem comigo. Ó. Esse aqui é uma Scania da Volvo. Linda, com 2 camas. Maravilhosa, tá? Maravilhosa. Eu vou deixar o link na descrição do caminhoneiro que mora nos Estados Unidos. E aí ele faz vídeo para o YouTube também. O canal dele é muito simples, muito legal. E eu vou deixar aí na descrição. Ele mostra quanto que é o preço nos leilões lá nos Estados Unidos, tá? E eu peguei o preço que ele deu para mim. Então vem comigo. Esse Volvo lá nos Estados Unidos, lá no leilão, você encontra até por $30.000. Os melhorzinhos, $30.000. Mas você acha de 22, 25.000. Né? $25.000 você pega um Volvo, ó, joia. Ele pegou um azulão lindo por 23, parece. E aqui, ó, né, no Brasil, esse mesmo Volvo que custa $30.000 custa R$1 milhão, tá? Usado e tal. Não, R$1 milhão é mais ou menos novo, né? Mas
se você for pegar ele usado, dá para pegar por uns 800 mil, 700 mil, né? A diferença, cara, é gigante. Só pelo fato de ser um caminhão, aumenta o preço. Vocês verem que praticamente estão na mesma tabela, o Camaro e o caminhão. Olha só a diferença do salto. Pulou de 230 para 800 mil, 900 mil reais. Tá vendo o que eu tô dizendo? Tá bom? Então, realmente, em termos de compra, de poder aquisitivo, você consegue fazer muita coisa nos Estados Unidos. Bom, eu sei que você que está me assistindo, muita gente gosta de viajar. Eu também gosto, tá? Devido à pandemia, a gente não está podendo viajar tanto, tá? E eu queria fazer algumas viagens, tipo viajar para Porto de Galinha, viajar lá para aquele Nordeste lindo, maravilhoso, né? Eu queria fazer algumas. Só que aqui no Brasil, a mentalidade do povo é o seguinte: nós vamos extorquir. O governo extorque, né? Os moradores de lá também querem aumentar os preços, né? Eu fui na praia há 10 anos, o cara queria cobrar 20 reais numa água de coco. Então, realmente, isso não é culpa do governo, é culpa da pessoa exagera, tá? Então, isso tem no Brasil. Então, as viagens no Brasil estão extinguindo, porque ninguém está conseguindo, né? Um hotel quer cobrar 1.000 reais de diária, não vai conseguir, então vai falir, porque ninguém vai viajar, né? Só se for muito rico. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Esse ponto? Então, olha como que é as viagens, os passeios nos Estados Unidos. Vamos supor, eu tenho um sonho de levar minha esposa um dia na Disney, né? Vamos ver como é que funciona nos Estados Unidos? Ó, lá na Disney, para você ir pelo Brasil, se você mora nos Estados Unidos, tem residência fixa, né, e tudo mais, você compra aí um passezinho de $50, cinquentinha, só $50. Esse passe, pelo que a filha do caminhoneiro falou, você consegue ir na Disney, na Universal, né, que tem os parques da Universal, e tem um monte de parques, eu sei que são 3 parques. Você entra gratuitamente, tem um monte de brinquedos que você pode ir de graça, tá? E lá você vai comprar uma pipoca, uma coisa assim, né, barata e tal. Show de bola, tá? No Brasil, para ir na Disney, CP, quanto é que é? Vem comigo. No Brasil, para você ir para a Disney, ainda eu não corrigi esse valor, tá? 15 mil reais você consegue ir na Disney, divertir um pouquinho, não comprar quase nada, tá? Com esse valor aqui, por pessoa. No caso de mim e minha esposa, seria 30 mil, tá? Ah, CP, não é isso não, é muito mais barato. Vai, faz o cálculo. Eu tô colocando aqui tudo, hotel, né? Eu tô colocando aqui um valor para você tá comendo, né? Se alimentando, dando uma volta, um passeio. Tô colocando tudo aqui, né? Talvez você ir na agência, ele vai falar com você, não, 9 mil a viagem dá para fazer. Não, beleza, aí você vai. Não é só 9 mil, você tem que gastar lá as coisas, você tem que comprar alguma coisa. Então, eu tô pondo 15 mil por pessoa, que é o valor que quase todo mundo fala para mim que é o valor padrão. Olha a diferença, $50 para 15 mil reais. Então, existem oportunidades lá que aqui não tem. Bom, vamos falar de saúde. Cara, a questão da saúde nos Estados Unidos lá não tem SUS. Lá não tem nada disso, tá? E que bom que não tenha. Porque esse SUS aqui, a ideia dele é maravilhosa, né? Muito linda no papel. Mas na prática não funciona. Todo mundo que é atendido pelo SUS sabe disso. A prática não funciona. Porque eles querem que o governo banque o sistema de saúde, só que funciona assim. O governo vai mandar R$1 milhão para um hospital. Ah, no caminho tem um atravessador. Ah, eu vou pegar aqui 50 mil para mim. Aí tem outro lá. Aí quando chega esse 1 milhão, chega lá na ponta do destino dele, se transforma em 100 mil reais. E existe um monte de sanguessuga no caminho que suga as verbas, vocês estão entendendo? E lá nos Estados Unidos, como não tem isso, é tudo plano, os planos de lá são planos pagos, né? São privados, lá não tem isso, né? Você paga seu plano e você vai ser atendido. Lá os tratamentos são mais caros que aqui. CP, é verdade? Sim, né? Para você ver. Um parto lá, você paga $15 mil. Eu vi isso num cara explicando no vídeo que ele falou que pagou $15 mil por parto da filha dele. Só que tem um detalhe, o plano cobriu 95%, ele pagou só 5%.
Tá entendendo? Então, você tem que ter o plano de saúde. É obrigado. Ah, CPI, o que acontece com os indigentes que não tem plano de saúde? O Estado paga, mas o Estado espera que você reembolse o Estado, né? Então, é importante saber isso. Você tem que ter plano de saúde. Os planos de saúde lá não são baratos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos preços que eu vi. Depende de cada estado. Tem vários estados nos Estados Unidos, né? Então, depende do estado que você está olhando. O plano de saúde lá, em média, estados baratos custam $350, um plano razoável, não é top, razoável, onde você pode levar você, sua esposa, seus filhos, né? Razoável, não é aquele que cobre tudo, cobre cirurgia, não é esse não, é um plano razoável, $350. Aí você fala, CP é muito caro, eu vou converter R$350 em real. Não é assim que funciona, porque lá o cara recebe em dólar, né? Então, aqui no Brasil, um plano, né, bom, né, você consegue pagar uns R$800, um plano da Unimed. Só que tem um detalhe, meu querido, um detalhe muito legal. Você paga o plano da Unimed e você tá lá gostosão, igual uma colega minha chegou, não, o meu plano é do Unimed, e daí você vai ser atendido pelaquela merda da Santa Casa, aquele lixo de hospital que vai te colocar na fila, que não vai querer te atender, né? Quer ver um exemplo de que aconteceu na Santa Casa? Na Santa Casa? Olha o exemplo que eu vi. Um empresário muito rico chegou lá na Santa Casa da minha cidade, o barco dele cortou a perna dele que quase arrancou, e o hospital, não, eu vou te transferir para outro lugar. Não, senhor, você tem que me estabilizar, parar o sangramento, aí você me transfere para onde você quiser. Tá vendo? A maldade desses hospitais. Não é porque você tem um plano bom que você vai ser atendido bom, depende do hospital. O plano é bom, mas o hospital dessa cidade é horrível, entendido? E lá não, lá nos Estados Unidos você paga e tem atendimento nota 10, né? Existem alguns lugares da Europa, por exemplo, que funciona assim, a equipe médica vai direto no paciente, todos de uma vez, vai o ortopedista, vai o clínico, vai o neurologista, a equipe completa, né? Aí, isso aqui não é comigo, pode mandar pro raio-x, já desembaraça tudo, né? Aqui, você chega, o médico vai te avaliar, demora 2, 3 horas para te avaliar. Você está precisando do ortopedista. Liga pro ortopedista, amanhã cedo eu passo aí. E aí, sei lá, se lascando. É assim que funciona no Brasil, tá? E você pagando plano de saúde caro, beleza? Então, tem essa questão, né? Outra coisa, sonho da casa própria. Muita gente sonha em ter uma casa própria. Eu também tenho, né? A minha casa ainda não é minha, eu estou tentando financiar, tá tendo alguns problemas legais aí, mas se Deus quiser eu vou tentar financiar. Então, quanto que custa uma casa nos Estados Unidos? Eu estou falando de estados mais baratos, tá? Estados caros, esse cálculo aqui já está fora de linha. Então, vamos supor aluguel, né? O aluguel, ele pode variar de $500 a $2.500. É que tem gente que é imigrante, chega lá e aluga um quarto, né? Ele mora num quarto, numa casa, cheia de gente. Eu não recomendo fazer isso, eu recomendo você alugar uma casa, né? E dependendo da casa, pode variar o preço, né? Você pode pagar $1.000, $1.200, $1.500, depende da casa, né? Nós temos aqui no Brasil, convertendo esse valor aqui em reais, então, para você receber em reais e poder pagar um aluguel lá nos Estados Unidos, você vai ter que ganhar você tem que desembolsar por esse aluguel entre R$2.500 a R$12.000, dependendo da casa que você for alugar. Então, você tem um dinheiro, você está aposentado, você quer morar nos Estados Unidos, você tem que ter mais ou menos uns R$5.000 para alugar uma casa peba, tá? Você vai ter que ter pelo menos R$5.000 só para casa. Tira comida, tira roupa, tira tudo, tá? R$5.000 só para casa, tá? Uma casa peba, beleza? Então, você veio para comprar. Para comprar, tá aqui, ó, casa própria, né? Varia de $50.000, que poderia ser um trailer, que é aqueles trailers que eles fixam no terreno. Você compra o lote, aí instala o trailer lá e você mora lá. Eu já vi casa lá de $50.000.
E varia até 250 mil, casas simples, para moradores simples, tá? Onde 250 mil é uma casa muito boa, né? 2 andares e tal, casa muito boa. Então, se você converter esses valores em reais, quanto que vai dar? A casinha Pebinha daria 250 mil reais. E a casa top, 1.200.000. 1.300.000 praticamente, né? 1.300.000 reais, tá? Conversão direta, ok? Então, para você comprar uma casa, você quer ir para os Estados Unidos, eu quero juntar uma grana e eu quero comprar uma casa, um terreno, uma casa simples para morar nos Estados Unidos. Quanto dinheiro eu tenho que juntar aqui no Brasil, né? Então, casa mais topzinha dos pobres, 1.300.000 reais. Casa mais simplesinha, 400 mil reais, 500 mil reais, nessa faixa. R$500 mil para você comprar uma casa simples nos Estados Unidos. Quem é que consegue juntar esse dinheiro? Então, tá aí a realidade que ninguém te conta, né? E tô te contando aqui para você entender. Beleza, contas mensais. Aí cada um vai falar qual que é a conta da casa dele. Eu tô dando um exemplo de uma família fictícia. Uma família que ela tem esposo, marido, esposa, filho, né? Quanto que ele gasta mensalmente? Aí depende de cada família, os gastos podem... Uma família que gasta pouco pode gastar $1.500, uma família que gasta muito pode gastar $4.000. Muito assim, em termos de classe média, né? Então, nós vamos ter aqui no Brasil esse valor aqui, ó, de 7 mil a 20 mil reais, dependendo do seu gasto. Então, o que eu quero dizer? Bom, você disse que só para o aluguel da casa eu vou precisar ir de uns 7 mil. Mais uns 20 mil reais para mim comprar as coisas, viver. 27 mil, esse é o salário que se eu ganhar aqui no Brasil, eu posso conseguir sobreviver mais ou menos lá nos Estados Unidos. É isso aí, tá bom? Então, meu queridão, você tem que somar essas coisas. Então, resumindo, para você ir para os Estados Unidos com um salário menor possível, o menor que você imagina, tá? Você tem que ganhar no mínimo, mas para viver ruim demais. Você tem que ganhar no mínimo 10 mil reais para poder converter em dólar e conseguir sobreviver minimamente nos Estados Unidos, tá bom? Então realmente é um sonho para poucos, né? Muita pouca gente consegue aposentar com um salário de 20, 30 mil reais e conseguir morar nos Estados Unidos, né? Se você conseguir uns 30 mil, dá para você viver bem, né? E lá, chegando lá, você faz um biquinho ali, um trabalhozinho, monta uma empresa e tal, e dá para tirar uma renda, tá bom? E dá para viver, dá para viajar, fazer as viagens, juntar um dinheiro. 30 mil eu acho que é um dinheiro razoável para você viver nos Estados Unidos. Então, CP, você está dizendo que se um aposentado hoje quiser ir morar nos Estados Unidos para viver razoavelmente bem, 30 mil reais. Para ele viver na minguaça de tudo, 10 mil, tá? Então é isso aí, tá bom? Se você tem um sonho como eu, de um dia morar nos Estados Unidos e aposentar, é mais ou menos essa renda que você tem que ter para viver pebamente, né? Então é isso. Eu fiz esse vídeo primeiro para mim ficar com o pé no chão, para mim entender a minha realidade, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, supondo, eu tô aqui, eu quero chegar a ter um salário na minha aposentadoria de 30 mil, vamos supor. O que eu tenho que fazer para me aposentar com esses 30 mil para poder ir para lá? É esse que é o ponto, tá? Então, eu ainda estou bem longe dos 10, imagina dos 30, né? Então, é um sonho, né? Quem sabe Deus não me ajuda a realizar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, ó, deixa esse like aí para nos ajudar. Fique com Deus. Vou deixar alguns links aí embaixo de pessoas que moram nos Estados Unidos e se você analisar o que elas falam, você vai ver que mais ou menos eu estou dentro
da realidade, tá bom? Então fique com Deus, grande abraço e fui, queridão!